Então, gente, depois de tudo isso que Getúlio Vargas ele derruba uma Constituição e ele nomeia Francisco Campos para ele poder fazer uma única a Constituição sozinho, e Gustavo Capanema ele assume o Ministério da Educação no lugar de Francisco Campos. E aí trouxe alguns retrocessos no campo educacional, que aqui nós vamos trazer a diferenciação entre 34 e 37. Então, no artigo 149, diz que a educação é direito de todos e dever de ser ministrado pela família e pelos poderes públicos. Já no artigo 125 da Constituição de 37, ela diz que o primeiro dever é natural dos pais. Então, o que é que acontece? O Estado não seria estranho nesse dever e agiria de maneira principal ou subsidiária. Então, o que é que acontece? O governo deixa de ser o principal é, investidor na educação e ele passa a ser um agente subsidiário, principalmente nas escolas particulares. Então, ele deixa de ser o principal subsidiário na questão do fomento ou no investimento da educação. É, Outra questão também é com relação à expansão do ensino. Então, ele diz o seguinte, que o ensino primário, integral gratuito e de frequência obrigatória extensiva aos adultos, tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de torná-lo mais acessível. E já no artigo 37, em 1977, ele diz que o ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não é exclusividade o dever de solidariedade dos menos favorecidos para os mais necessitados. Assim, por ocasião de matrícula, será exigido àqueles que não alegarem ou notoriamente não puderem alegar uma contribuição mensal a uma caixa escolar. Então, é justamente isso. O Estado ele deixa de ser o principal financiador e também de expandir na questão da educação pública e as pessoas mais favorecidas elas passam a contribuir mensalmente a um caixa escolar. E esse caixa escolar era justamente para poder financiar as questões educacionais, para poder financiar a educação dos menos favorecidos. A Carta de 37 não estava interessada a determinar ao Estado tarefas no sentido de fornecer à população educação geral através da rede de ensino público e gratuito. A intenção da Carta de 37 era manter o explícito dualismo educacional, que nós vamos falar mais à frente, onde os mais ricos proveriam de seus estudos através do sistema público e particular, e os mais pobres, sem usufruir desse sistema, deveriam ter como destino as escolas profissionalizantes, ou se quiserem insistir nas escolas propedêuticas, ao grau mais elevado, teriam a boa vontade justamente desses caixas dos ricos, quando os ricos tivessem a boa vontade de contribuir nesses caixas. Outra questão também era a alocação dos recursos públicos provenientes dos impostos na questão da expansão do ensino público, na qualidade do ensino público e também no concurso público para magistérios oficiais. Então, na Constituição de 34, ela ficou determinado que 10%, no mínimo 10% da União e aos municípios seriam aplicados e, no caso, 20% dos estados e do Distrito Federal na aplicação justamente dessas questões de investimento na educação, de expansão da educação, qualidade da educação e de concurso público para magistério. Então, houve uma desconsideração na Constituição de 37 e acabou precarizando o ensino público, principalmente na oferta de concurso público para magistérios oficiais. E aí o que é que acontece? Getúlio Vargas ele assumia o discurso populista e esse discurso populista, ele acabou consolidando as leis de trabalho, as famosas CLTs. E também houve uma institucionalização dos sindicatos atrelado ao Estado. E o que é que acontece? O parque industrial, nessa época, existia uma grande crescente no Brasil de industrialização e de êxodo rural, onde as pessoas saíam do campo e iam para as cidades. E o que é que acontece? Os parques industriais e a crescente urbanização, eles clamavam por uma mão de obra mais técnica. E o que é que acontece? O Estado, ele fez cumprir a Constituição de 37, onde ela desejava colocar no ensino, nos ensinos propedêuticos, ou nos ensinos mais básicos, o ensino profissionalizante.
E aí esse ensino profissionalizante não foi para todos, foi só para a classe menos favorecida. E justamente esse caráter de monopolizar e poder centralizar o poder público, que houve, junto na reforma Capanema, as leis orgânicas de ensino, que justamente acentuaram esse chamado dualismo educacional. E aí, o que seriam essas leis orgânicas? Elas também chamadas de reforma Capanema, porque ele que fez as leis orgânicas, foram 6 leis-decretos que ordenavam o ensino primário, o ensino secundário, o ensino industrial, comercial, normal e agrícola, que eram ensinos que eles atendiam a demanda capitalista, que era o modelo que Getúlio Vargas atendia, que ele adotava naquela época. Ele também atendia ao modelo elitista e ao modelo conservador, que era justamente acentuar esse dualismo educacional. Além da lei orgânica de si, no período do histórico do Estado Novo, forjou algumas entidades que foram de importância fundamental para a educação formal do país. Então, foram criadas o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, o Instituto Nacional dos Livros, o Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e aí a criação dos famosos sistemas S, que era o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, que era justamente para atender aquelas questões das reformas das leis orgânicas do ensino industrial, do ensino comercial, agrícola e por aí vai. Então, o que era justamente esse dualismo educacional? Era uma bifurcação do ensino, onde o ensino secundário ele era destinado para, como dizia no texto da lei, às elites condutoras, que aí você tinha e o ensino profissionalizante para os demais setores, vamos dizer assim, as pessoas menos favorecidas, a classe trabalhadora. Então, a elite condutora é forjada a partir de uma segregação antecipada, onde o ensino primário, junto com o ensino profissionalizante, era para os menos favorecidos, e a questão de todo o ensino correto mesmo, ensino primário, ensino secundário, ensino colegial e o superior, era para as elites condutoras, como diz o texto da lei. E isso era incompatível com o termo de democracia, né? Porque a pessoa não podia escolher. Então, assim, se por um lado o Estado organizou a relação de trabalho através das CLTs, que beneficiava o trabalhador, em contrapartida, impôs ao sistema público de ensino a legislação que procurou separar aqueles que podiam estudar daqueles que deveriam estudar menos e se dirigir ao mercado de trabalho rapidamente. Então, foi uma espécie de paradoxo isso aí. Ao mesmo tempo que o Estado foi bom, ele foi péssimo em outro sentido. Para a elite, o caminho era simples. Ela saía do primário ao ginásio, do ginásio ao colégio e, posteriormente, para qualquer opção de curso superior que ela precisasse escolher. Só que tinha um adeno na questão das mulheres. Elas, depois do ensino primário, elas poderiam ingressar no Instituto de Educação e, posteriormente, cursar o curso de filosofia. Já para as classes mais pobres, elas chegavam no ensino primário e quando chegavam, porque você tinha uma evasão escolar muito grande, porque as pessoas precisavam trabalhar, então do ensino primário elas iam aos cursos profissionalizantes e elas até podiam fazer curso superior, desde que fossem uma espécie de especialização no próprio curso profissionalizante que elas tinham feito. Então, depois disso tudo, como é que ficou organizada a estrutura de ensino? Então, ensino primário, da primeira à quarta série. O currículo primário era composto da disciplina de literatura, linguagem oral, escrita, iniciação à matemática, geografia, história do Brasil, conhecimentos gerais aplicados à vida social, educação para a saúde e para o trabalho, desenho, trabalhos manuais, canto orfeônico, perdão, e educação física. Já no ensino secundário, ou também chamado de ginasial, você tinha o acréscimo do latim, do francês, do inglês, da matemática,
e do desenho, em comparação com o ensino primário. E como você tinha já a elite estudando no ensino secundário, você tinha algumas disciplinas, vamos dizer assim, elitizadas. Então, o latim, o francês, o inglês, eram disciplinas que não era muito comum, principalmente para a classe trabalhadora. Então, do ginasial, você tinha o colegial, que você tinha as 3 séries, que seria a espécie de ensino médio. Ah, eu esqueci de dizer que no ginasial era, vamos dizer assim, da quinta à oitava série. E no colegial seria a espécie do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, você tinha o incremento, a adição da física, da química, da biologia e da filosofia. Então, o colegial, ele fixou 2 opções, o clássico e o científico. Sendo que a diferença básica era que o primeiro manteve uma grade curricular de disciplina de latim e grego. Já a última era optativa. O ensino técnico profissional foi composto por 4 modalidades: o industrial, comercial, agrícola e normal. Foi justamente aquela questão da lei de ensino, tirando o primário e o secundário. Em 1942 entrou em vigor a Lei Orgânica de Ensino Industrial e 43 a Lei Orgânica de Ensino Comercial, justamente para atender essa questão do mercado de trabalho. Aí o que é que acontece? Em 45, 46, a gente teve um crescimento muito grande do Sistema S, do Senai e do Senac. Por quê? Porque toda essa reforma Capanema ela não conseguiu dar conta da demanda do que o mercado de trabalho ele exigia. Então, justamente o Sistema S ele expande porque eles começam a ofertar para as classes menos favorecidas um salário para quem estudasse em uma dessas 2 instituições, e depois deles terminarem de estudar, eles ofereciam tipo uma espécie de, vamos dizer assim, de estágio justamente nessas empresas para treinar, seria o primeiro treinamento dele, e depois eles partiam para o mercado de trabalho. E aí, depois disso tudo, como é que termina quais são os dados educacionais de término da era Vargas, né? Principalmente em 45, que é quando termina. A gente tem, durante o Estado Novo, uma queda na proporção de crianças nas escolas primárias. Conforme a educação do censo demográfico, 56% da população com mais de 15 anos de idade eram analfabetas em 1940. Esse percentual diminuiu para 50,5%. Em 1950, você teve uma queda bem pequena. Um quarto, cerca de 25,5% da população entre 5 e 14 anos estavam matriculadas nas escolas em 1940. E durante os primeiros anos do governo Vargas, nas fases do governo provisório e constitucional, ocorreu uma substancial expansão das matrículas em termos nacionais. É curioso notar que durante o regime autoritário do Estado Novo, e principalmente naquele período da Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, o percentual de matrículas caiu. A taxa de matrícula, que era de 54,9% em 1940, diminuiu para 52,1% em 44, então bem próximo do término do governo dele, que foi em 45. E depois tem uma recuperação na margem de erro em 45 para 52,9% da educação, ou 52,9%. E é isso. E aí? Gostei, gostei. Muito tempo. Deu quantos minutos? Parou a gravação? Parou. Não. Eu acho que não, ainda tá rolando aqui. Ah, não, é a Cara, rede. Deu quantos minutos?